Fala galera, está começando mais um Sportcast, o meu, o seu, o nosso podcast para falar sobre saúde e performance. E hoje estamos aqui com o nosso querido professor André, professor Luiz, e estamos com a presença ilustre do nosso professor Murilo Negão. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor. E mais do que primeiramente, já quero presenteá-lo com o nosso troféuzinho do Sport. Seu exclusivo para participantes, para professores excelentes que vêm aqui nos prestigiar com conhecimento. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar uma lembrancinha, né? Exatamente. Deixar aqui que ficou bonito aqui. Isso aí. Então, perfeito. Então, mais do que necessário, por gentileza, apresente-se, fale quem é você e conte-nos um pouquinho da sua história para darmos início a esse super bate-papo, professor. Perfeito. Olá, primeiramente agradeço Seja aos professores aí pela lembrança, né? Olá, você de casa. Sou o professor Murilo de Oliveira, mais conhecido como Murilo Negão. Sou formado no EPG, em Educação Física Bacharelado. Né? Sou pós-graduado em Coach Bodybuilder e em Biomecânica do Movimento. Show de bola. E trabalho como personal, atuo como coordenador também da Academia Infinity. E tenho lojas também, sou sócio proprietário de uma loja de suplementação e recentemente um café que estamos abrindo agora também. Olha aí, empreendedor máximo. E antes de começarmos também, um lembrete, agradecer aos nossos patrocinadores, a Go Coffee, obrigado Lou, obrigado Colette, e a página 1 Digital que faz acontecer todos os nossos bastidores. E agora também a Primor Comunicação Visual, que faz aí os nossos troféuzinhos aí para presentear os nossos convidados. Muito obrigado aí, Marcão, Suzy. Murilão, muito obrigado pela tua presença. Espero que você possa degustar dessa conversa, assim como nós, Fala um pouquinho aí como que você entrou na educação física, o que te levou a essa área tão gratificante, tão boa que é, Nós que somos profissionais da área de educação física, a gente gosta muito, do que a gente faz, está sempre buscando se aperfeiçoar, melhorar. Então fala para nós como é que começou isso, da onde veio essa vontade, esse desejo. A gente sabe que você tem uma experiência aí com a luta, fala um pouquinho sobre isso também aí. Então, para começar, eu sempre fui atleta desde os 10, 11 anos, Apesar que, pelo que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, eu sempre pratico alguma coisa. Eu estava num colégio estadual, jogava futsal, porque era o único esporte que tinha um treinamento. Então, eu joguei, meu primeiro gen foi jogando futsal, para quem não sabe. E mais pra frente, eu ganhei uma bolsa num colégio particular para jogar basquete. Olha só. Não sabia nem jogar. Só por conta da estatura? Só pelo fato da estatura, eu consegui essa bolsa, E lá eu me destaquei, Aprendi a jogar. Agradeço até o Paçoca, foi um professor, Você vê como a educação física é importante na vida de todo mundo, Ele que me ensinou. E a partir desse ensinamento do basquete, eu conheci o Brasil todo, Viajando, jogando, sendo emprestado para jogar por vários times aqui, representando Ponta Grossa, o Paraná, enfim. E desde então, atrelado a isso, eu comecei a descobrir a luta também. Comecei no Muay Thai, com o mestre Matos. Saudoso mestre Matos. Até lembrei dele acho que foi antes de ontem. Eu até fiz uma postagem lá em homenagem a ele e tal, para ele sempre ser lembrado, Que também foi um pai que a vida me deu. E ele ia atrelado ao basquete, esporte coletivo, esporte individual. Então pude vivenciar os dois. Um pouquinho de tudo. Vivenciou tudo? Os dois tipos de esporte, tanto coletivo como individual. E dos 12 anos até os 20, 21 anos, foi isso que eu fiz. E não podia ser diferente, O amor pelo esporte, o amor pelo conhecimento, o amor por toda a minha vivência, com a luta e com o basquete. Eu decidi, minha família já sabia que eu ia fazer educação física. Só que eles faziam mini cursos sobre cada seminário de profissões. Cada profissão chegava no colégio e falava sobre sua profissão. E eu não sei o porquê, eu fui ver a fisioterapia. E na fisioterapia eu me encantei com a anatomia e a biomecânica. Falei, caramba. A mulher explicou cada coisa assim do corpo humano que eu fiquei apaixonadaço pra caramba. E eu falei, cara, vou fazer fisioterapia, depois faço educação física. Perfeito. Aí foi isso que eu fiz. Aí eu passei, iniciei a fisioterapia.
Não me formei, cheguei até o 3º ano, comecei os estágios. Na época a fisioterapia era muito hospital. Eu não conseguia me enxergar trabalhando em hospital, né? Aí eu tranquei e já comecei a educação física. E quando eu comecei, eu já era pai, né? E tive que viver de estágio também. Então passei por muitas situações aí que me fortalecem hoje e fazem o que eu sou hoje, né? Toda a bagagem, né? Toda a bagagem, né? Todo o desafio que eu passei aí reflete tudo nesse período. Então, assim, foi um divisor de águas quando eu comecei a educação física, né? Porque não é fácil. Você antigamente não tinha o fácil acesso do conhecimento, né? Como tem hoje. Antes você tinha que caçar, você tinha que viajar, tinha que juntar um dinheirinho para poder fazer um curso em Curitiba ou treinar com alguém que você tinha visto num fórum ou coisa parecida, né? Eu lia muito livros do Navarro. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, Francisco Navarro. E desde então, cara, que eu vi tipo quanto conhecimento que eu precisava ter para ser o suficiente que eu precisava ser. E uma coisa que eu sempre nunca gostei de ser mais um. Pelo fato de onde eu vim, da minha família, a história da minha família, minha base familiar era muito forte. Então isso que me auxiliou, né, muito a ser quem eu sou hoje. E a ideia da educação física, quando eu entrei, me apaixonei ainda mais, né? Porque eu já tinha o contato com o corpo humano, com anatomia, com parte musculatura, digo, palpável mesmo, assim. E desde então, quando eu comecei a ver a prática. Perfeito. Você tinha a base teórica, ali, foi para a prática e se apaixonou completamente. Pensa, na fisioterapia a gente teve 420 horas de anatomia. Nossa. Caraca. Então, assim, era desde a anatomia que você pegava o livro até a anatomia palpatória. Você tinha que chegar e palpar. Eu quero que você separe o bíceps do Luiz. Você tinha que chegar lá, analisar a inserção. Opa, peguei, separei. Entendeu? Caraca. Agora devia ser tipo quadríceps. Você tinha que chegar na pessoa. Da hora. Curso de anatomia palpatória, né? Que bem dizer. E assim eu iniciei. E tô hoje aí. Isso é um breve resumo que eu fiz, né? Quantos anos já? Tô há 13 anos. 13 anos. Há 13 anos já, contando desde que eu pisei numa academia, comecei a estagiar, né? Foi 13 anos, né? Caraca. Quando eu lutava, a gente ganhava bolsa para poder fazer a musculação, fortalecimento e tal. Só que eu nunca dava bola, né, cara? Nunca dava bola. O cara que é forte por natureza não precisa, né? É só ficar dando perda de tempo, você é fraco, né? Ficar dando bordada na turma. Tem a genética, né, mano? Não, eu nunca dava bola porque, né, cara? Você queria o quê? Eu queria lutar. Aí vem de graça, né? Você não dá valor. Exatamente. Tipo, você tem que fazer assim, você faz a flexão do joelho. Eu só vou fazer a flexão do joelho para dar joelhada. Eu não vou fazer Ou seja, eles queriam que eu trabalhasse a parte posterior da coxa, né? Fortalecer. E eu não, eu queria levantar, fazer flexão no quadril e joelhada para cima, entendeu? E eu ficava brincando com a professora e tudo mais e tal. Então, assim, eu não tinha como eu não ser profissional da área da educação física. Porque desde que eu me conheço por gente, minha vivência é com o esporte, é com o corpo em movimento. Que a gente rege muito e muitas pessoas esquecem disso, né? Quem abraçar o mundo esquece que a gente trabalha com o corpo em movimento, só que o corpo em movimento é muito complexo. E essa complexibilidade faz com que você tenha que buscar muito mais conhecimento. Perfeito. Até se tornar específico. Então, esse que é o problema hoje em dia. O pessoal está querendo abraçar a área sem ter toda essa base. É nisso que o professor José sempre fala, né? O profissional de educação física, ele não é um cardiologista, um fisioterapeuta, não é um de cada um. Ele tem que ter uma breve noção, né, dos conteúdos para sistematizar tudo isso em forma de conhecimento e trazer, né, nos meios, nos métodos e aplicar no corpo humano. Isso é muito importante. E professor, como que você pivotou daí que você teve uma experiência, uma vivência bem longeva no basquete, na luta, né? E como que você pivotou desse contexto, né, dentro da educação física para fazer você comentou que tem 2 pós-graduações, né, biomecânica e bodybuilding coach, né, que você mencionou. E como que você pivotou para o fisiculturismo, para a musculação, que você tem uma bela experiência nisso também, você é referência, na minha opinião, você é uma das pessoas que, se eu tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que se eu for te perguntar, você me responde. Então, como é que foi essa transição? E essa experiência também, né? O corpo humano, mano. Eu adoro o corpo humano.
as especificidades que cada um tem. Cada um tem uma especificidade em relação ao seu próprio corpo. Então, isso que me fascinava. E no fisiculturismo, o que eu percebia? O fisiculturismo tradicional, a busca pelo conhecimento. A busca pelo conhecimento. O fisiculturista, antigamente, ele tinha que buscar muito sobre treinamento, nutrição, medicina, hoje no caso medicina esportiva, analisar, fazer farmacologia. Ele tinha que estudar um pouco de tudo para ele próprio se moldar, porque não tinha tanto conhecimento. A educação física começou a ter basamento científico de 10, 15 anos para cá, e olha lá. E tudo geralmente era mais copiado do que criado por nós mesmos, né? Era mais copiado de fora do que criado por nós. E eles tinham que buscar muito em fórum, em livro. Artigo tinha muito difícil acesso, era muito livro. Era livro, quando chegava para cá tinha que aproveitar. E eu via essa vontade deles cada vez mais melhorar e o conhecimento deles cada vez mais aumentando. Eles ajudando inconscientemente várias pessoas. Aí eu comecei a me apaixonar pelo fisiculturismo, porque eu via assim que eu podia melhorar meu corpo, consequentemente eu podia melhorar minha vida. Eu falo em relação a treinamento, em relação a entender o que é treinar inteligentemente falando, comer bem, entendeu? Comer de uma forma adequada, ou seja, ou ser saudável. Então, a primeira coisa que eu vi no fisiculturismo foi esse amplo conhecimento de um pouco de tudo, essa base. Aí que eu fui começando a estudar, né? Porque trabalhava o corpo humano de uma forma totalmente diferente. Você ia para musculação, você trabalhava o bíceps. O ponto forte ou o ponto fraco? Eu já fazia a pergunta. Tua postura tem que ser assim. Tua mobilidade tem que ser assim. Tua flexibilidade tem que ser assim. Né? Tua densidade muscular tem que ser assim. Então, todo esse complexo do fisiculturismo, eu fui me apaixonando e fui buscando, fui fazendo contato, fui viajando, fui treinando com pessoas. Até tive a oportunidade de treinar até mesmo próximo do Muse. Uma vez porque todo lugar que eu estava, eu buscava alguém que era referência. E o Muse não era o Muse, que é hoje em dia, né? O Sardinha não era o Sardinha, só quem conhecia quem era da musculação, que era do fisiculturismo. Só que aqueles caras tinham um conhecimento da musculação, uma experiência tão grande, né? Empírica, que eu queria saber também. O que eles faziam, como que chegava lá. Aí eu comecei a ver tanto conhecimento assim. Aí que eu comecei a estudar. Daí surgiu a pós, Coach Bodybuilder. A primeira coisa que eu fiz depois que me formar, já fui para lá. Aí lá eu já via que tinha um pouco da base da farmacologia, análise de exames, tinha nutrição, tinha treinamento, tinha vários treinadores de várias linhas. Que da hora. Então, assim, muito rico. É uma pós muito rica que eu me apaixonei ainda mais, né? E tratei em mim, competi, né? Pode preparar algumas atletas também. E aí que eu vi, falei, como o corpo humano, para não falar besteira, é inteligente. E você é amigo de uns caras muito feras, né? Você, se não me engano, é amigo do Jonato, né? Troca ideia com ele, treinou com o Maradona, não é? O Maradona me preparou para a competição. Tem foto de você treinando, cara, é impressionante, velho. Os caras são referência na ciência no Brasil, né? Então, aí que tá. Pode reparar que os fisiculturistas de antigamente, a maior parte se formou em fisioterapia, o Maradona é formado em fisioterapia, nutrição, educação física. Caraca. E tem mestrado. Nossa, cara. Então, a maior parte dos fisiculturistas de antigamente que competiam são formados em alguma coisa e estão fazendo pós e estão ainda buscando conhecimento para melhorar os atletas deles. Entendeu? Não digo o fisiculturismo de agora, né? Falando o que eu conheci, né? O que eu vivenciei. Eu de agora não estou tendo muito contato. O contato que eu tenho é o pessoal que o pessoal chama de escola antiga, né? Então é isso que eu... Por esse fisiculturismo que eu me apaixonei. Que legal. Foi pelo fato do conhecimento, da busca, da troca de ideia, da humildade que o pessoal tinha em buscar. Entendeu? Sensacional. Como que você está fazendo a tua preparação? Como que está fazendo a tua? Experimentou fazer assim? Porque era tudo empírico, gente. Não tinha... Tipo, o que funciona para você, científico. Às vezes para mim não vai dar certo. Mas tinha que testar. Entendi. Tinha que testar, mas com cuidado. Né? Algumas vezes, né? O pessoal extrapolava e tal, mas
não tinha conhecimento, mas a prática estava existindo. E o bacana, né, que você também vivenciou essa parte, né, da competição, dessa preparação, né, cara, toda essa parte. E você, como você vê essa preparação? O que você sentiu lá na pele? Questão, né, que o pessoal fala que desidrata aqui, faz um carbo ali, não sei o quê. Então, eu sempre acho que o Voina faz essas perguntas para aplicar, né? Porque sempre que vem um fisiculturista, ele, o que você faz? O que é o melhor, assim, pra... O cara sempre quer pegar umas dicas, né? Mas tá certo, tá Sabe o certo. que é legal? Sabe o que é legal? Quem nasceu pra ser lagartixa nunca vai ser jacaré. Pois é, cara. Sabe o que é legal? Que eu vejo assim? A primeira coisa que eu percebi, que eu falei, isso existe mesmo. Individualidade biológica. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. No fisiculturismo existe isso. Cada caso é um caso. Não existe a minha preparação ser para você, a tua ser para mim, a dele ser para ele, a dele ser para... Não existe. Aí a importância do conhecimento, da avaliação física, Perfeito. né? Da anamnese no aluno ou no atleta. Tudo que a gente faz hoje em dia já existia. De maneira diferente, mas existia. Então, o que foi para mim? Eu percebi que cada um é cada um, cara. Exatamente o que eu aprendi na faculdade e busquei em livros e tal, era aquilo mesmo. Porque o tanto de carboidrato para você é tanto, porque você tem tanto de massa muscular. Você tem lá 50 e tantos % de massa muscular. Você está com 15% de gordura, mas a tua perda vai ser assim para você chegar a 5, 4, 3% daqui tantas semanas. Então eu percebi também, além da individualidade biológica, a importância da periodização. Perfeito. Como é importante você fazer uma boa avaliação e fazer uma boa periodização para o atleta. No momento que ele vai fazer as correções, o pessoal chama de off, né? Vai ganhar a musculatura, vai fazer as correções que precisa, né? Até o momento que a pessoa vai perdendo a gordura, vai perdendo um pouco da água até ficar músculo e pele. Então isso é uma periodização. Perfeito. Só que essa periodização não é uma coisa fechada. Uma fórmula entendeu? pronta, né? Não uma receita de bolo. Você né? tem uma periodização, mas pode acontecer várias modificações durante essa periodização. Então você tem que estar com o olhar muito atento e tem que ter muito conhecimento para entender o que está acontecendo no organismo do atleta. Perfeito. Tá entendendo? Então, assim, a importância dessa periodização faz com que o atleta saia bem ou não saia. Claro que o atleta vai ter que fazer, a maior parte ele tem que fazer. Né? Entendeu? Então, assim, o que eu percebi? Então, tudo isso, cara, foi me enriquecendo mais para cuidar da saúde das pessoas. Se eu não fiz fisiculturismo para um atleta, isso aqui é importante, uma pessoa que busca saúde e qualidade de vida também é importante. Entendeu? Uma boa avaliação, uma boa anamnese, uma boa periodização. Claro que não vai ser, às vezes, tão curto prazo como pode ser no fisiculturismo. Não estou falando que o fisiculturismo vai alcançar um shape lá campeão a curto prazo. Não vai. Isso não vai acontecer. É médio a longo prazo e constância do movimento, do esporte, né? Mas o que eu mais aprendi e percebi no fisiculturismo foi isso aí. Foi a importância da periodização, do cuidado, do conhecimento. Perfeito. É isso que eu comecei a analisar, cara. E o que você tira de experiência? Você falou, né? Deixou claro assim a questão que você teve a oportunidade de conhecer um esporte coletivo e um esporte individual. O que você consegue tirar de melhor assim, para a vida do esporte coletivo e do esporte individual, que você pode aplicar na tua vida? Que eu aplico até hoje, cara, esporte individual, uma coisa que depende tudo de mim. Perfeito. Se eu quiser, eu não gosto de ser mais um. Não gosto de ser mais um. Não gosto mesmo. Não quer dizer que eu vou passar por cima de ninguém, mas eu não gosto de ser mais um pra mim. Então, assim, o que eu faço? Eu vou buscar mais. E se eu busco mais, eu entendi que eu posso melhorar, né? Eu posso qualificar meu trabalho e posso fazer diferença na vida de outra pessoa, como aluno e como colega de profissão. Então, se eu consigo transmitir o que eu conheci, porra, não sou mais um, consegui ajudar um colega de trabalho. A pessoa emagreceu, porra, não sou mais um, consegui fazer com que aquela pessoa atingisse seu objetivo. Então, cara, tudo depende de mim. Parte individual. Depende de mim, entendeu? Eu acordar cedo, eu vencer a preguiça, eu vencer a procrastinação. Tudo depende de mim.
Eu não posso terceirizar a culpa para ninguém, muito menos para Deus, que muita gente faz. Meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Eu sempre vou estar vendo o copo meio cheio, nunca vou estar vendo o copo meio vazio. Então, o esporte individual me ensinou muito isso. Porque na luta, se eu levantasse a guarda, tava tudo certo. Porrada vinha, foi na guarda. Ou se eu esquivasse, não acertava. Mas se eu baixei a guarda e não esquivei, vai acertar. Então, responsabilidade é tua, né? É minha, entendeu? É minha, aquela brincadeira que o pessoal faz lá, levanta a guarda. Pô, o cara levanta a guarda. Dá soco, a pessoa começa a baixar. A pessoa começa a baixar. A pessoa levanta a guarda, você fala 5, 10 vezes pra pessoa. Na próxima. Aí você falando, a pessoa não entende. Mas na hora que você pega a manopla e acerta o rosto dela... É só uma na orelha, né? Nunca mais, né? Já corrigiu, né? Imagina uma manopla dessa mão aqui, cara. Me diga quando que a pessoa vai baixar a guarda de novo. Né? Não, você tá entendendo? Então, assim, o esporte individual eu aprendi isso. Nunca posso e nunca vou, cara, terceirizar a culpa pra ninguém. Aconteceu... De certa forma, porque eu permiti de uma forma ou de outra. Às vezes nem sei a forma que eu permiti, mas se aconteceu, é porque eu permiti. O esporte coletivo, eu aprendi a trabalhar em equipe. E essa parte de ajudar o próximo é do trabalho em equipe. Porque assim, não é eu só que eu tenho que vencer. É o meu time que tem que vencer. Então eu faço parte de um coletivo. Assim como eu faço parte da nossa área. Somos formados em educação física, né? Montei a metodologia pensando nisso para tirar essa mediocridade que o pessoal acredita que a educação física seja, né? Para mostrar o tanto de conhecimento e o tanto que a gente pode ajudar a população como um todo em relação ao exercício físico. Então eu aprendi a trabalhar de forma coletiva, comecei a analisar de forma geral com o esporte coletivo, comecei a posso falar, a me precaver de muitas situações, né? Que eu posso me prejudicar, eu posso prejudicar o meu time, entendeu? O meu coletivo. Né, as coisas. Isso, antecipando muitas coisas. Então, com o coletivo eu aprendi isso, cara. Eu aprendi a trabalhar e saber assim, podemos crescer juntos. Mas como que a gente pode crescer? Eu posso ajudar vocês podem me ajudar. Perfeito. E principalmente nos dois é a humildade. Você tem que ter humildade. Você não quer ser mais um, então seja humilde primeiro. Igual eu não gosto de ser mais um. Mas a primeira coisa, eu tenho que ser humilde para entender que eu não sou o cara foda pra caramba lá. Eu tenho que ser humilde para entender que eu tenho que buscar cada vez mais conhecimento para não ser mais um. Para poder servir melhor. Entendeu? Né? E eu tenho que ser humilde também para aprender a trabalhar com o coletivo. E falando nesse coletivo, professor, né, agora que o senhor comentou que também é coordenador, nessa parte da estrutura, dessa coordenação, você, né, qual que é a tua experiência agora? O que é mais difícil agora? Como que é coordenar o pessoal, orientar o pessoal? Tem querendo, né, tem mais vontade, menos vontade de aprender? Como que está a situação ali, agora que você está nessa coordenação, tipo, orientando o pessoal, né, delineando cada função? Que coordenar deve ser muito difícil, né? Ele tá há anos, né, nessa. Então... Cara, vou dar um breve resumo como que começou isso aí. Por favor. Né? Teve uma academia aqui da cidade que me desafiou a fazer um método de atendimento. O método de atendimento nunca existiu. Nunca ninguém fez um método de uma academia. Nenhum, né? Nunca ninguém fez nada, né? Assim, uma empresa, para conseguir aquele ISO 9001, tem que ter o quê? Metodologia. Uma metodologia. Padrão, né? Tem que ter um padrão seguido todas as horas que aquela fábrica funciona, né? Para conseguir aquele ISO 9001, ISO 9000, não sei das quantas. Tá. Por que a educação, por que a academia que trabalha com pessoas, trabalha com o sonho das pessoas, não pode ter isso? Eu falei, gostei. Então, eu entrei, observei, contei com a minha experiência, conversei, tenho meu psicólogo fazem 6 anos já, que eu faço, comecei a conversar com ele, né, sobre perfis de pessoas, sobre como é que é a cabeça da pessoa que não consegue emagrecer, que não consegue hipertrofia. Comecei a questionar tudo. E comecei a perguntar e estudar. Aí foi surgindo a metodologia, cara. Fora a biomecânica, kinesiologia, fisiologia e tal, o conhecimento todo, né, da área. Aí eu comecei a desenvolver, criei a metodologia Murilo Negão de atendimento,
No começo o pessoal, isso não existe? Claro que não existia. Está existindo agora. Entendeu? Tá claro criando, que não existe. Estou criando um negócio aqui, cara. Mas para que isso não precisa? Eu falei, então espere. E o que me motiva, a gasolina, é falar para mim, isso não dá certo. Se tem uma coisa na minha cabeça que eu quero fazer, a pessoa fala, cara, não vai adiantar, não vai dar certo, não vai poder, isso não vai acontecer. Então, obrigado. Fica assistindo aí. Só combustível para eu continuar fazendo o que minha vida inteira foi assim. Quando eu ganhei a bolsa lá num colégio particular, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Você nem sabe jogar basquete. Você nem sabe jogar basquete. Fui lá, destaquei, viajei. Né? Você vai lutar com um cara 10 quilos mais pesado que você vai levar um cacete. Fui lá e ganhei, fui campeão paranaense de boxe. Né? Então, assim, tudo quando me falam isso é um combustível para eu continuar. E aí é assim até hoje. Então a metodologia ela surgiu eu pensando, cara, se eu quero qualificar a minha área de atuação, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, em vez de só fazer a metodologia para atender as pessoas, falei, não, para os professores atenderem as pessoas de uma maneira qualitativa, eu preciso ensiná-los. Então, lá vai o Murilo de novo estudar ainda mais para poder achar uma forma de ensinar um grupo de professores e futuros professores, né, para entender e criar um padrão de atendimento que todos falem a mesma linguagem das 6 da manhã às 11 da noite. Perfeito. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver, consegui. Nisso, comecei a dar o treinamento, comecei a analisar os professores, começar os alunos. Comecei a tirar muita coisa, igual uma das coisas era tirar o professor com treino na mão. Eu fiquei observando, na minha época a gente andava com 30 fichas desse tamanho, 35 fichas. Né? E feita na mão, né? E o pessoal esquece que a gente já foi estagiário, né, cara? Eu já fui estagiário, eu fui, bem dizer, 4 anos de estagiário. Desde que eu entrei na faculdade eu sou estagiário, né, até me formar. Então eu comecei a tirar, porque eu via que o professor perdia 2 minutos procurando o treino, em vez de em 2 minutos podia atender de 2 a 3 pessoas. Podia corrigir, podia elogiar. Eu falei, isso não tem que existir. É uma responsabilidade que é do aluno, e a responsabilidade do professor é a correção. Né? Então imagine o professor estava ali, 5 alunos esperando, e o professor... Cadê a fichinha? Como que é teu nome mesmo? Ah, Carla. É monstro. Monstrão. Hashtag bumbum na nuca, né, Carla? Então tá bom. Você, vamos lá. Daí vai lá no aparelho, daí ensina, e vai aquela... Já foram 5 minutos aí, 10 minutos. Parece futebol de criança, sabe? A bola vai lá e todo mundo vai. A bola vem pra cá, todo mundo vai. E era assim, cara. E pra quem vivenciou a academia nessa época, todo mundo sabe que era assim. Eu comecei a perceber esses pontos e comecei a retirar. Aí, quando vi, surgiu a metodologia, os professores começaram a entender, começaram a ganhar conhecimento, com esse conhecimento começaram a atender melhor. E nisso, uma academia que tinha 490 alunos, né, em 3 anos a gente conseguiu fazer um trabalho incrível lá para 1.300 alunos. Nossa. E isso foi devido ao quê? Devido ao atendimento, que era diferenciado. Mas o que é atendimento diferenciado? É o feijão com arroz. É o que tem que ser feito. Só que o pessoal, quando a gente vai para o estágio, a gente não tem direção nenhuma. O estagiário não tem direção. A direção dele, hoje em dia, né, mas antigamente não tinha nem YouTube direito, Instagram. A direção era pegar a ficha e passar o treino. Pegar a ficha e passar o treino. Pegar a ficha e passar o treino. Mas que conhecimento que eu tenho que ter para passar esse treino para ele, esse treino para ele e aquele treino para ele? A extensora só é assim? Tem variação? Não tem? Essa pessoa de 115 quilos fazendo a flexora, nessa mesma máquina, é da mesma maneira que a pessoa que tem 50 quilos fazendo nessa mesma máquina? Será que é a mesma? Então, o estagiário nunca teve direção. Fica perdido, né? Ficava perdido. Aí, na metodologia, o que eu faço? Eu dou direção para os professores corrigirem. Então, eu dou a base biomecânica, né, para que todos façam daquela maneira. Entendeu? Essa é a base, né? E pode existir uma variável, né? Claro que vai existir. Colocar a individualidade de cada professor também dentro da metodologia. Exatamente, igual né? eu sempre falo, viu? Não quero ninguém robô.
Perfeito. Vocês, eu falava, né? Falava mesmo. Eu não quero ninguém robô. Você vai falar, ó, você aprendeu isso? Então passa pro André. A forma que o Luiz falava para você é isso. É verdade. Agora a forma que o André falava diferente, mas a forma de interpretação é a mesma. A linha da raciocínio. O exercício era o mesmo, mas a explicação às vezes era a explicação era caminhos diferentes, né? Para chegar no mesmo lugar. Para chegar no mesmo lugar. Eu nunca tentei robotizar a educação física, o atendimento. Fazer entender o porquê. Fazer entender o porquê. E fazer com que o aluno entendesse o porquê estava fazendo. Tanto de manhã, quanto de tarde, quanto de noite. Aí eu criei essa metodologia, né? E nisso, né, o pessoal começou no começo a criticar, que não existia e tal. Só que eu gosto de responder com o trabalho. Não vou ficar discutindo com ninguém. Perfeito. Não vou ficar me provando para ninguém. Perfeito. Eu gosto de provar, né? Hoje o pessoal reconhece a metodologia. Tem até academia que tentou fazer igual. A maioria das academias está começando a fazer, não só de Ponta Grossa, né? Você vê que o pessoal se reúne mais, coisa que não existia. Não tinha treinamento de professores, cara. Tá, não tinha. Busca um padrão, né? E tem uma frase legal do Winston Churchill, né? Na Zona Guerra. Você não vai chegar a lugar nenhum se você ficar tirando pedra a cada cachorro que lata, né? Então, perfeito. Você tem que chegar e mostra lá, o pessoal, poxa, ó, números, tá aqui, ó, entreguei. É aquela máxima, né? Suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Exatamente. Então eu comecei a qualificar, eu falei, já falei tudo o conhecimento que eu tinha, empírico, literário, já passei para os professores, o que eu vou fazer agora? Ele já estava afiado na base, já estava moendo, né? A base já estava feita, cara, já estava tudo certo, os professores alinhados, postura, né? Tem regras no salão, os professores têm regras no salão. Isso era regras muito básicas. Bom. Fale para a galera aí. São regras, o que são essas regras? Em resumo, postura. Se você chega num hospital, quem que é a autoridade do hospital? Quem está de jaleco branco, com crachá, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Uhum. Chega num escritório, quem que é a autoridade do escritório, geralmente? Cara que tá de gravata, terno. Chega numa academia, quem que é a autoridade na academia? Cadê? Quem que é a autoridade na academia, gente? Professor. É o professor, poxa. Então, imagine você chega na academia e você vê uma autoridade sem postura, sem carisma, sem educação e principalmente sem humildade. Perde a moral já. Quantas pessoas deixaram de ir para a academia por falta de atendimento? A maioria. Criar uma experiência negativa na primeira vez. A maioria, né? A maioria das pessoas. Cara, eu sei, a maioria. Não é pelo equipamento, é não, pelo não atendimento. Não é equipamento, não é pela estrutura, não é pelo atendimento. E vou falar para vocês como eu criei essa metodologia. Foi num restaurante. Eu ia muito para Curitiba e engraçado que tinha restaurante que, né, a gente sentava, o garçom atendia, né? Você pedia o cardápio lá, o menu, enfim, ele te explicava detalhadamente. E tinha restaurantes que o cara nem chegava em você. Jogava ali, tchau. Tá, onde que eu ia mais? Que atendia bem, né? Obviamente. Até lógico, né? É lógico. Dá até vontade de dar uma caixinha, né? Fala, toma tá esse dezão aí, cara. Qual restaurante que eu ia mais? Onde eu era bem atendido. Uhum. Qual academia que você vai mais? Você também é atendido. Mas agora imagina uma pessoa que não conhece a academia, não tem noção, acha que a academia é só para quem é musculoso, né? Tem essa coisa. Uhum. E tem um certo preconceito, ou pior, né, passou por uma situação indesejada dentro de uma academia, ou um preconceito, ou enfim. A pessoa nunca mais vai voltar. Então, imagine quanto tempo aquela pessoa que tem esse preconceito com a academia demorou para botar o pé na academia. E o professor chegar lá e acabar com toda aquela preparação de 2 anos, muitas das vezes, que a pessoa se preparou para botar o pé na academia. E para ela entender que a academia, a musculação é saúde, ela tem que estar lá dentro. Não adianta a gente falar para ela. Se ela tomou a decisão, nós temos que ser capazes de fazer com que aquela decisão dela vale a pena. Seja a melhor decisão da vida dela. Exatamente. Então, às vezes na cabeça dela ela tá assim, nossa, hoje eu vou conseguir, vou me dedicar. Daí você chega lá na recepção, a recepcionista já tipo, tudo bem, esses são os planos. A quebra de expectativa já quebra é o pior. Já chega ali, você fala, putz, cara. Principalmente agora, né, que tá iniciando o ano 2025. Muitas pessoas vão
começar a pagar suas promessas, né? Aquela expectativa de ano que vem vai ser um ano melhor, esse ano eu vou pra academia, vou me esforçar. Já pagou lá 6 meses de academia, e aí ele tá super motivado, chega na academia, tem uma baita, uma experiência negativa, né? Então... É o que acontecia com a maioria, cara, infelizmente. Quantas pessoas, acho que todo mundo aqui, até quem tá assistindo, já escutou. Eu não vou na academia, lá só ficam em cima das meninas. Nossa, os caras ficam em cima das meninas e as meninas ficam em cima dos meninos. A gente só escuta isso, gente. Só escuta isso. Né? Então, assim, infelizmente a minoria prostituiu a nossa área. E agora tem a questão das tecnologias também, ter esse problema do uso dos aparelhos, né? Do celular. Exatamente. Às vezes, o professor fica lá no celular e nem dá bola pro aluno, né? Exatamente. Então, assim... devido ao... O que eu vi? Eu vi toda essa brecha enorme que não deveria existir, né? Porque a gente já formou, a gente fez um juramento, né? Nesse juramento consta lá que a gente vai trabalhar com saúde, qualidade de vida e o melhor das pessoas. A gente tem que fazer isso. E não existia muitas das vezes, a maioria das vezes. Existia assim de cada 10 professores, 3, 4. E ele era o laranja podre, que não era para ser, era laranja boa, que o pessoal levava o cara laranja porque ele queria trabalhar. Porque ele queria fazer acontecer, porque ele queria fazer o que ele estava se formando para fazer. E eu criei vários padrões, essas regras são postura. Então essas regras são exatamente postura. As pessoas são autoridades. Você chegou lá, você vai falar com o professor. Esse professor vai ser a autoridade da academia. Eu lembro que o professor fazia uma coisa, nossa, que eu ficava muito feliz que... Quando eu comecei a fazer estágio, né, que nem eu sou um aluno formal, um discípulo do Negão, né? E eu lembro que honra, né, cara? Não, primeira vez que eu atuando como estagiário e tal, e eu lembro que nas outras academias, quando me apresentava um aluno, o professor formado ia me apresentar e falava, ó, esse aqui é o estagiário. Com o professor Negão, o contrário. Ele chegava até apresentar e falava, ó, professor Luiz. Eu até arrepio de falar assim, professor, não era estagiário, era professor Luiz. Pô, a pessoa, caraca. Eu nem sabia porra nenhuma às vezes, né? Mas, tipo, pelo fato de eu ter recebido essa moral... Já te dava aquele... ombro pra trás, coluna ereta, ia lá, passava e a pessoa me respeitava. Porque, pô, se você fala estagiário, por mais que o cara seja um gênio, você não vai levar a sério. Agora, se é professor, aí a conversa é mais delicada, né? E o problema é que tinha professores formados. Você não pode chamar o estágio de professor. Eu tava cagando pra ideia do profissional que tava falando aquilo lá. Eu estava ligando pro aluno. Eu não queria que os estagiários e professores não perdessem a credibilidade pela palavra estagiário. E outra, eu estava formando um professor. Então, para mim formar um professor, eu já falava, né? Já comecem a ter postura de professores. Eu vou ajudar vocês. Como é que eu vou iniciar ajudando vocês? Chamando vocês de professores. Já colocando essa responsabilidade, né? Principalmente postural, para vocês entenderem o que vocês vão ser quando se formarem. E como que as pessoas vão ver vocês quando vocês se formarem. Então, nada mais que a base da metodologia é uma postura de um bom profissional. Mas não é só a postura, né? Daí entra todo o conhecimento, entra a ajuda. Então, tudo que eu posso fazer, todo o meu know-how que eu tenho, eu sempre estou ajudando os estagiários e professores que estão comigo. Né? E, pô, fico feliz. Muita gente boa formou depois dessa metodologia. Teve gente que nem sabia de linha. Que linha que eu vou trabalhar na metodologia descobriu. É verdade. Né? Quando o Luiz entrou lá, eu vou falar dele que ele está aqui. Ele entrou lá, parte literária estava... Mas ele não tinha entendido o que era aquela... Por que a importância da adução e abdução da escápula, né? Uma vez depressão. Uma vez eu cheguei lá para... Era uma coisa que, né, tipo, ele já tinha visto, né? Na biomecânica, na literatura. Só que na prática mesmo, trabalhar aquilo, a forma da respiração, ele não tinha visto ainda. E justo, é estagiário, tá lá para aprender, né? Você chegou, lembro que você chegou e o Rafael me apresentou para você. E eu apresentei a academia. Então a metodologia funciona assim, essas regras são assim, assim, assado. Eu quero que você faça uma remada para mim. Eu lembro disso aí. Eu acho até que era uma remada e puxada, né? Primeiro eu comecei com a remada. Faz aí a... Que nem eu, vou dar um exemplo da puxada. Faz aí a puxada, daí me explica, deu. Puxa vida. Não sei explicar. Daí, a partir daquele momento, as coisas foram fluindo, né? Sim, é conhecimento, gente. E a gente cresce no desafio. Eu fui desafiado, sou desafiado o tempo todo, entendeu? E eu cresci muito e cresço muito no desafio.
Se você não é colocado na prova ali, às vezes você fica naquele marasmo, acha que está tudo bem, mas a cada prova que você é colocado, você demonstra, né, o valor e vai aprendendo. E esse nervosismo ali acaba que te motiva a ou buscar um conhecimento, né, ou, enfim, buscar qual é a ideia do exercício, enfim, né, todas essas particularidades. Sim, e o legal volta aquela história da guarda, né? Tipo, às vezes eu falar, viu, faz assim. Sabe que a pessoa vai fazer assim? Na hora que ela leva um tropeço, ela faz assim. Ela lembra, putz, bem que ele falou. É na dor, né? O pessoal infelizmente, né? Ou felizmente, é na dor que a gente acaba. Daí surgiu a metodologia. Né? Hoje eu estou na Academia Infinity, com a metodologia de atendimento Murilo Negão. Na Infinity tem 5 meses, vai fazer 5 meses ainda. Né? Nossa, muito nova. Estamos E hoje eu consigo selecionar professores para trabalhar conosco lá, porque a metodologia já deu certo, já existe. O que o pessoal falava que era loucura, hoje o pessoal copia. E eu fico feliz que copiem, porque realmente é para valorização, porque a primeira coisa que eu fiz, a primeira meta da metodologia é a valorização da área. Se eu consigo valorizar a área, eu consigo oferecer um excelente atendimento. E como que valoriza a área? Oferecendo conhecimento. Inclusive, né, vocês dois foram lá hoje falar com os professores nossos lá. Agradeço vocês também. Em breve vai estar Fernandão lá com a gente também. Isso aí. Né, destilando tudo, como vocês falam lá, de conhecimento. Mas esse compartilhamento e de vivência literária que a gente consegue levar para as pessoas que estão iniciando agora, né, os estagiários e professores recém-formados, faz muita diferença, porque a gente sabe disso, a gente não teve isso. Né? É verdade. Eu posso falar que eu tive um pouco, sim. Não posso ser ingrato o suficiente de falar que eu não tive, porque eu tive com o Jackson. Cara, eu ia falar sobre o Jackson agora. Cara, o único cara que eu vi fazer isso, né, só que ele pegava quem era interessado. E eu era o único estagiário no meio dos formados na época. Eram 3 formados, 4, eu era o único estagiário. Caraca. Mas que ele me deu a oportunidade do quê? Do conhecimento. E eu tinha que acompanhar os formados, cara. Ou seja, ele me desafiou. Eu chegava a chorar de raiva, às vezes, que eu não conseguia, por causa do conhecimento. Eles estavam lá estudando com o Jackson, fazia... Então, um abraço pro Jackson, se você estiver assistindo aí. Eu sou muito grato ao Jackson Guilherme, na academia que inclusive o André também fez a oportunidade também de fazer estágio, né? E lá era assim, eu fazia a faculdade, na primeira faculdade que eu fiz, era até às 10h40, às 11h ele começava online um estudo até 00:40. Aí sábado e domingo era prática. Tinha Sério? fruta, banana, era sábado o dia inteiro e domingo até as 2h. E o Jackson era uma pessoa que cobrava muito atendimento, né? Eu aprendi com ele que o aluno que chegava na academia, você tinha que cumprimentar ele na entrada e na saída. O aluno não podia sair da academia sem ser cumprimentado. Sem ser cumprimentado. Né? Então, bom dia, até amanhã. E cobrava muito isso da gente, né, como professor. E com o Jackson também eu aprendi muito sobre a questão do atendimento, né, porque até essa questão, né, de delegar as fichas pro próprio aluno, porque eu percebia também no começo que quando você ficava com as fichas dos alunos na mão, eles não ganhavam autonomia e não aprendiam a fazer. E uma das nossas responsabilidades... Se esforçavam a entender daí, né? Não é nem isso, né, mas... Que ficava com você a ficha. Você não dava a oportunidade do aluno aprender o nome do exercício, quanto ele coloca de peso, para ele ir se autoconhecendo, né, no exercício e, de certa forma, não ficar sempre dependente de você, porque você está lá para corrigir, para prescrever da melhor maneira possível, mas também para que ele possa aprender, né, porque uma como que eu posso dizer assim, da grande satisfação da nossa área, da nossa profissão, que eu acho que é a única, o professor ensinar, né? Você vai no dentista lá, ele mexe no teu dente, abre e fecha, e ele não fala como que faz. Ele só faz, né? Exatamente. E nós não, aquilo que a gente tem de conhecimento, a gente ensina. Então, o professor é uma profissão, assim, que é maravilhosa por conta disso, né? Que você ensina aquilo que você sabe. Então, é algo espetacular, assim. Né? O Jackson, ele, além de fazer isso, eu sou muito grato a ele, porque... Quando eu fazia estágio, eu sempre buscava a academia que me desafiasse e eu queria aprender. Eu gostava de ler, eu gostava de buscar. E com o Jackson lá e o Guilherme, eles me desafiavam demais, cara. Eles perguntavam...
na frente dos alunos lá, né? Eu nunca vou esquecer. Quais são as principais fontes energéticas do corpo humano? Tipo, eu atendendo. Você 3, 4, aqui, 3, 4. Murilo, responda pra nós e pra mim e pro fulano aqui. Quais são as 3 fontes energéticas? E é outro nível de prova, né? Do Neida. 3. O que é, professor? Você escutou? Pode falar? O Jackson. Cara, me desafiava todos os dias, cara. Até o dia que eu falei, professor, até o dia que ele montou uma sala de funcional lá, eu sou grato a ele até hoje. E a gente estudou meses sobre LPO, né? Editora Forte, a gente fez o curso lá e tal. E ele passava e tinha teoria e tinha... Acho que ele passou depois para todos os professores, Todo mundo né? fez, né? Fez sobre LPO, pliometria, né? E o LPO que a gente trabalhava era para pessoas normais que chamavam, né? Porque era o arranco, o arremesso, tirar o peso do arranco do arremesso a partir do agachamento, né? Ver a potência da força que você tem em membros superiores fazendo o supino lá com um acelerômetro. Então, acho que ele foi o primeiro a ter um acelerômetro aqui na cidade, né? Acho que sim. Na época era muito caro, só que a gente macetava, cara. Que da hora, cara. Então, assim, ele sugava a gente todos os dias. Todos os dias. E eu sou muito grato a isso. Igual eu falei, não posso ser ingrato de falar que eu não tive isso. Eu tive isso no finalzinho, 2 anos depois. Eu tive e aproveitei muito. E eu vi a diferença que fez na minha vida. Me direcionou para conhecer ainda mais a área e buscar mais. E o mais legal é você utilizar essa tua experiência, essa tua bagagem, e hoje você compartilhar também com as pessoas, né? Porque exatamente. A grata satisfação que nós tivemos de conhecer pessoas assim que estavam dispostas a compartilhar o conhecimento. Porque tem muitas pessoas hoje que têm o conhecimento e falam, vou reter, né? Não vou passar. Exatamente. E você tem essa habilidade de você querer passar isso, passar adiante, para que possa se perpetuar a nossa profissão de uma maneira que venha a crescer a cada dia mais, né? Sim. Valorizando a nossa profissão. E é um gostinho gostoso demais, cara. Hoje entendo, Jackson, você ajudar na formação de futuros profissionais para se tornarem colegas de profissão. É uma satisfação imensa, cara. Uma satisfação imensa. Cai naquele que você falou, não quero ser só mais um, né? Aí a hora que você olha o negócio acontecendo, você fala, cara, consegui fazer alguma coisa. Né? Porque você se sente melhor. Exatamente, exatamente. E assim, nessa época, então a gente estudava demais. Né? Demais. Então assim, eu pude ser o estagiário aprendendo. Né? Hoje eu sou um formado ainda em aprendizado. Né? E ensinando. Então isso não tem preço. Quem integra da área da saúde nunca vai parar de estudar. Nunca vai parar de buscar. Nunca pode parar de buscar e estudar. Quem é da área da saúde, principalmente nossa área que está em ascensão e vai continuar em ascensão o resto da vida, porque cada ano que passa, né, é algo que surge que exercício físico faz você ter descoberta, alguma coisa. Faz você ter melhorar a tua saúde, melhorar a tua longevidade e assim assado. Então, assim, é muito gratificante. E tudo isso, toda essa bagagem minha, né, que eu estou resumindo para vocês aqui, é tudo na metodologia Murilo Negando Atendimento, que tem hoje na Academia Infinity lá, que eu levo. E hoje, como ela é dividida em várias fases, né? A primeira fase eu passo a base, a segunda fase eu levo amigos e colegas de profissões para falar da linha de trabalho de cada um. Né? Porque meus professores, né, os que são recém-formados, consigam estabilizar uma melhor linha e os estagiários consigam perceber o quão grande o leque, né, que é a educação física. Então é muito gratificante isso e eu acredito que é um trabalho que vou por muitos anos aí, porque gostei de fazer parte da formação. Eu digo fazer parte porque é muitas coisas, né, que fazem parte da formação de um profissional, né? Dizer que você consegue direcionar melhor o pessoal, né? Porque às vezes o estagiário ele vem sedento, né, de força e quer remar muito, mas ele não sabe para onde, né? Perfeito. E eu falo que, né, vocês também, no meu caso, falo por mim, que no meu caso o José que ajudou a direcionar, o professor José. Sim. Então eu tava ali sedento, para onde, ele, caiu o livro dele. Legal, vamos pra cá. Aí, tum. Então, mas é bacana, né? É ótimo isso. Tem direcionamento, né? Nossa, a gente tem que se ajudar. O que eu vejo hoje? Eu vejo muito os estagiários chegando com essa vontade enorme, só que o que tá em alta? Né, do fitness. Né, tá em alta, assim, atleta, isso, aquilo. Só que antes do atleta tem muita coisa antes.
Tem uma pessoa, tem saúde, tem muita coisa antes. Então, assim, o que eu vejo? Devido à tecnologia, a gente está muito ansioso. Então, o imediatismo está tomando conta do mundo. Está tomando conta do mundo. Então, assim, eu quero status, eu quero status, eu quero status, eu quero ser, eu quero fazer. Mas o que você quer ser, o que você quer fazer? Então, eu quero ser o que todo mundo está sendo. Quero ser blogueiro, quero ser youtuber, quero ser atleta, quero... Cara, você está se formando para você, então, é isso? Fiz essa pergunta para 2 estagiários lá. Está se formando só para você, para conhecimento teu, próprio. Então, me desculpa, mas não tem como a gente trabalhar junto, porque a gente trabalha aqui. O conhecimento que vocês adquirem aqui, além de ser para você, né, tem que disseminar para as pessoas. Para servir. Entendeu? Agora, se for conhecimento só para você, pô, tem várias situações, tem curso, tem aqui, não tem como, porque a gente atende pessoas. E a gente quer continuar atendendo pessoas, quer continuar oferecendo saúde. Você está entendendo? Então, o pessoal está esquecendo do que é a base da educação física. Do que é a base da educação física? Né? Corpo em movimento, trabalhar de uma maneira, como o André falou, que o aluno entenda o que ele está fazendo. Cara, que da hora você ensinar algo... Espetacular, né? Fazer com que o aluno entenda a tua profissão. E assim você pode corrigir ele ainda mais especificamente falando. Quanto mais o aluno souber do que ele está fazendo, mais específica vai ser a tua correção. E mais ele adere ao planejamento. E mais ele adere e mais conhecimentos vai ter que adquirir. Ou seja, só crescimento. A sociedade recebendo o benefício. Né? Exatamente. Tanto até que o CREF agora chama os alunos de academias como, após o Covid, não são alunos, mas são beneficiários. Beneficiários, porque perfeito. agora a academia é um centro de saúde. Então, no centro de saúde não tem alunos, temos beneficiários. Porque eles se beneficiam do nosso conhecimento, dos aparelhos. Né? Então, eles são beneficiários e realmente são beneficiários. Mas, para ser beneficiários, tem que ter autoridades, né, qualitativas, que saibam o que estão fazendo. Daqui a pouco colocar na metodologia um teste físico, né, pra galera lá. Passar no teste físico aqui, entrar, né, parça? Então, assim, isso que é muito bacana, né? Então, assim, que eu vejo assim, muita gente sem direção. A primeira direção, você trabalha com saúde. A primeira direção que eu sempre falo, postura. É a premissa, né? Postura. Agora, trabalhamos com o quê? Qual que é a tua ambição? Para todos os estagiários e professores lá da academia, eu pergunto, qual que é a tua ambição? Não sei ainda, mas eu acho que eu quero ser personal. Tá, vamos no achismo ou você quer me responder depois? Não, vou ser personal. Então beleza, então você tem uma direção. Toda vez que alguém falha, eu falo, você não tem uma ambição? Você não tem uma ambição? Porque, cara, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sem ter ambição. E outra, na nossa área tem que ter ambição. Com certeza. Pra quem não sabe por onde vai, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Às vezes aquele qualquer caminho vai à eternidade. Não leva lugar nenhum. Não leva lugar nenhum. Só vai empurra pra cá, empurra pra lá. Só vai afastando você do real, né? Então é uma coisa igual quando eu montei o consultório, cara. Eu gosto de... falando eu gosto de falar, fazer com que as pessoas falem. A metodologia falaram que não dá certo. E, por graças a Deus, deu certo e realmente é um diferencial de uma academia, né? E eu sempre naquela coisa, posso usar a sala da avaliação da academia? Vamos usar. Não pode. Então, vocês tinham aquela periodização lá, sei lá, curto prazo com o aluno, né? E você precisava da sala da avaliação urgente. E você, às vezes, marcava, a recepcionista errava, não marcava, e você, mas tem que ser hoje a avaliação. Aí tinha que dar um jeito de ir na casa ou ir num consultório, sei lá onde, para você fazer, para você não perder, né? Para mostrar para o aluno, em 15 dias, em 20 dias, em 30 dias, você melhorou isso, aquilo, isso quer dizer o quê? Explicar e tal, para o aluno entender e continuar buscando saúde. Daí eu falei, cara, não está dando certo isso. E na época eu estava com 31 alunos presencialmente atendendo. Eu falei, cara, não dá certo. Aí um médico amigo meu, Vinícius Grachinski, que é nutrólogo hoje, um abraço para ele. Ele é excelente. Esse cara é excelente, Vinícius Grachinski, nutrólogo aqui na cidade. Falou, Murilo, eu tô montando... Eu falei, Vinícius, sabe uma sala para alugar, ou coisa, você que trabalha, que é médico, trabalha dele? Cara, eu tô montando uma clínica.
Eu falei, opa. Caiu como é que vai ser? Tem uma sala lá para alugar. Já montei a clínica. Eu falei, tá uma sala para alugar. Eu falei, deixa comigo então. Aí montei um consultório. Aí todo mundo, pô, Murilo, acho que é médico montar um consultório. Como assim montar um consultório, né? Só que, cara, na hora que o aluno chega, né? Na sua sala de avaliação, no teu consultório, vê, né, teus certificados, vê frase, vê você, vê a tua cara ali, profissional, pô, o aluno se sente importante. Caramba, onde você vai? Eu vou no consultório do meu personal. Como assim, cara? Caraca. O que eu fiz com isso? Fiz com que a pessoa entendesse a importância do profissional da educação física. Entendeu? Então o aluno chegava lá, tipo, ele também se sentia importante. Porque o meu personal tem um consultório. Não, eu vou fazer consultoria, eu vou no consultório do personal. Entendeu? Então, assim, o que tinha lá? Tinha avaliação física, tinha anamnese, tinha avaliação física, tinha periodização, tinha o conhecimento, né? E tinha uma conversa, ou seja, era muito mais íntimo eu e o aluno do que na sala lá da academia, que tinha barulho de máquina, música alta. Horário ali. Horário. Não tinha. Lá era eu e o aluno. Ele podia falar o que ele quisesse, eu aqui. Caraca. Então, os resultados acabaram sendo o quê? Mais satisfatórios. Porque ela não tinha vergonha de alguém entrar na sala e... desculpa, só vim pegar uma coisa aqui. O professor está fazendo avaliação, foi mal, desculpa atrapalhar. Lá não tinha isso. Lá era eu e o aluno. E ponto, acabou. E, consequentemente, né, o resultado foi muito maior. E depois, né, surgiu... teve pessoas que falavam que isso não existia e acabaram fazendo seus próprios consultórios. É sempre assim, não né? É que existe. Pô, não é que é legal, mato, né? cara. Não é que deu certo. Não é que qualifica mesmo o trabalho, cara. Não que funciona. Bacana, não, mas deixa eu fazer o meu também. Mas assim, bom, né? Eu não ligo, cara. Sim, eu não sim, ligo. Sim, eu quero vem desbravando, né? Coisas que outras pessoas vão percorrer, né? Eu não ligo. Você pode usar aquela frase, no meu tempo era tudo mato. Né? No meu tempo era... Quando cheguei aqui era tudo mato. Cara, mas o que seria da gente se a gente não inovar, se a gente não... Coragem, né, cara? Você não ter coragem, cara. Se não meter a cara mesmo. Dá olhar tapa, assim, né? Eu quero fazer isso e vou fazer. Não é porque eu sou formado em educação física que eu não posso fazer. Se eu tô na minha cabeça que dá certo, então vai dar certo. E se desse errado também, faria parte da tua experiência e do teu know-how, né? Mas é aquela história, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que me arrepender pelo que eu tudo não fiz. Tudo agrega, né? Tudo agrega. Então, tudo vai ser aprendizado. Com certeza. Então, se não desse certo, eu aprendi, não dá certo. Eu posso falar, vou fazer tal coisa. Não faço porque não dá certo, mas né, vai que com você dá eu certo. fiz desse jeito e não deu, mas vai que você muda um pouquinho aqui da boa. Né? Exatamente. Então, assim, isso que eu acabo fazendo, cara. Se tem uma coisa que eu vejo que é novidade, ninguém fez, eu vejo que tem um grande potencial para valorizar a nossa área, qualificar a nossa área, agregar a nossa área, né? Porque o pessoal entenda cada vez mais a importância do profissional da educação física, eu vou fazer. Isso não duvidem, né? Cara. Vou fazer e se precisar vou chamar todo mundo, vou chamar vocês, preciso de tal coisa, vou fazer assim, assim, assado. Entendeu? E sempre vou estar à disposição de mudança, cara. Porque eu acredito que ninguém nasceu para ser medíocre, entendeu? Ótimo. Com certeza. Só que são poucos que entendem isso, né? E querem passar pelo processo de não ser medíocre, entende? Que é complicado. Nossa área antes era uma mediocridade, porque assim, primeiro semestre de educação física, teve um curso, uma palestra. Sabe o que o cara falou lá na palestra? Viu, você quer se destacar? Estude 10 minutinhos a mais. É suficiente para ficar acima da média. Então, como assim? Você quer ser diferente na tua área, na área de vocês aí? Estude 10 minutinhos a mais por dia. Você não estuda nada? Estude 10. Já vai ser diferente. Estuda 20? Estude 30. 30? 40. É isso que eu preciso. Estude 10 minutinhos a mais por dia. Cara, eu fiz isso. Só que depois eu fiz muito mais. Né? Que vai levando cada vez mais o patamar, né? E para ser bem sincero, eu nunca falei isso pra ninguém, acredito eu. Cara, eu nunca almejei esse Murilo Negão. Tipo, o Murilo Negão, né? Murilo Negão, conhece o Murilo Negão? Conhece? Cara, eu nunca almejei. Quando eu vi, só foi acontecendo. E eu tive que tratar isso até com o meu psicólogo. Que eu tinha medo de aceitar isso. Como assim, medo de aceitar, tipo... Pô, que eles querem fazer aula com você, que você é referência nisso, naquilo. Como é que assim? Eu não aceitava. Por que eu descobri o porquê que eu não aceitava? Porque eu tinha medo de perder a minha humildade, cara.
eu achava que se alguém falasse, ô negão, você é referência. Eu falei, pare, cara, da onde, mano? Sou tranquilo, sou normal. Né? E eu tinha esse medo de perder essa humildade, entendeu? De perder. Ele falou, Murilo, use como combustível, assim como eu te desafio. Eu falei, caramba, Gustavo Morralha, meu psicólogo, obrigado. Um abraço. Parceiraço também, um dia que ele vier pra cá, vou... Opa, por favor, vamos. Cara... A gente indicou dois caras fenomenal, né? Vamos chamar um nutrólogo e Vinícius que o psicólogo, eu faço lives com ele algumas das vezes assim, e tal. Então ele me ajudou muito. Então agradeça e use como combustível. Aí eu comecei a agradecer, obrigado, cara, valeu. Aí eu falei, cara, vou ter que estudar mais, mano. Porra, hoje já foi meu dia. Então eu começo a usar isso pra... Vai te puxando pra cima, né? Pô, se o pessoal tá falando que eu sou bom, cara, eu tenho que ser bom. Eu tenho que me manter. Posso baixar o nível. Não posso baixar o nível. Vamos levar, vamos. Tipo, não usar, nossa, sou foda, não sei o que, não sei o que. Não, tipo, opa, tô no caminho certo. Exatamente, é aquela história. Eu não me alimento de muito elogio, eu também não me alimento de muita crítica. Eu só crítica, se doeu, eu paro e penso. Se a pessoa fala alguma coisa de mim que não é verdade, eu tô nem aí. Mas vamos supor que o Fernando falou alguma coisa, ou pessoal profissional, sobre mim. E me doeu, cara. Eu fiquei magoado. Falei, porra, tá louco? Não sou assim. Mas assim, por que eu fiquei magoado? Entender, né? Tirar a saída daqui. Aí, cara, é uma guerra comigo nos 2, 3 dias. Por que eu fiquei magoado do Fernando falar tal coisa de mim? Ou profissionalmente, ou pessoalmente. Eu vou descobrir, cara, pior que o Fernando tinha razão, mano. O que eu vou fazer? Melhorar. Cara, eu vou melhorar. Perfeito. Entendeu? Vamos tapar essa falha aqui. Exatamente. Então, assim, a gente está em constante evolução. Eu acredito muito nisso. A gente sempre está em constante evolução e tudo que a gente passa é aprendizado. Isso que eu tento passar para os professores, né? E faço o possível para somar com a nossa área de atuação, né? É aquela coisa, né? Tudo conspira para aqueles que fazem o bem, né? Então, olha só. O negócio é você fazer o bem, você servir e prestar esse serviço que é gratificante, cara. Isso não tem... O que o André falou, eu acho muito verdade, né? E tem até uma frase que diz que a experiência... E tem tudo a ver com o que você faz, com o que a gente tenta fazer, né? Que a experiência é uma lanterna que ilumina para trás. Ou seja, o caminho das pessoas que estão vindo depois que você. Coisa linda. Então, isso. por exemplo, não ajudar, né? Não servir e tentar... E não formar as pessoas que estão vindo depois de você é um conhecimento que vira entulho. Para que serve estudar tanto se você não passa, né? Você tem que disseminar porque... vai dividindo e isso vai fazer com que o conhecimento seja multiplicado, né? Cara, e não tem... É gostoso, né, cara, você ajudar o próximo, né? Eu cara, tô até arrepiado. Porque eu amo fazer o que eu faço, cara. Amo essa área, amo. Pelo simples fato de fazer o bem pro próximo. Entendeu? É um treino, é uma conversa, é um intervalo que você fala uma coisa que a pessoa queria ouvir. E eu sempre pergunto daí... Quando a pessoa chega para treinar comigo, meus alunos, daí como é que tá, como é que foi, tá com dor, não tá? Aquela breve anamnese que a gente faz antes do treino. Algum repasso. Acabei de comer, cara, não faça a perna agora. Eu falei, azar. Vai dar uma vomitadinha, né? E depois é mais gratificante ainda como é que você tá. Nossa, cara, saiu aquela dor Ainda de bem cabeça. que eu vim, né? Ainda bem que eu vim. Isso aí é cara, ótimo. é muito gratificante, cara. É muito gratificante. Igual ver um cara que, tipo, que... foi meu estagiário hoje, um baita referência, assim como vocês dois também, na área. E eu posso contar com vocês também. Então, o que eu faço? Eu gosto de criar, né, concorrências inteligentes. A gente é tudo concorrente aqui, falando em relação à parte personal. Mas somos concorrências inteligentes. Um pode ajudar o outro. Com certeza. Então, assim, um ajuda o outro. Essa é uma concorrência inteligente. Porque eu não quero que você fique para trás, nem você. Porque se você ficar para trás... com quem que eu vou concorrer, cara? eu quero... Eu paro de crescer. Eu paro de crescer, a área para de crescer, é desvalorizado, vai estagnar, entendeu? Tudo. E vai estagnar tudo e vai voltar ao que era antes. Falta de conhecimento, né? A pessoa não vai buscar e não vai entender a importância da nossa área de atuação. Total. Perfeito. Galera, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Infelizmente. Professor... Queria agradecer mais uma vez. Moreno. Eu procurei resumir um monte de coisa aqui, mas eu vi que falei bastante. Foi massa demais. Poxa, isso que você falou da questão da crítica é muito interessante, né? As pessoas hoje não estão preparadas para ouvir críticas. E existem críticas que a gente precisa ouvir e pensar sobre, porque serve para que a gente possa melhorar, né? Como ser humano, como profissional. Então, isso que você falou é muito legal, de
parar e pensar se te fez mal, pensa um pouquinho, né? Vê se de fato tem alguma coisa errada que você possa melhorar, porque sempre teremos algo a melhorar como ser humano, como profissional, né? E isso faz parte da nossa profissão. Se a gente se fecha para receber críticas, a gente vai ficar estagnado, né? Exatamente. Então, quero agradecer a tua presença, quero desejar para você e para os meus colegas também aqui, né, um 2025 muito abençoado. Amém. Amém. Que vocês possam continuar crescendo como profissional, como ser humano, que tenha um ano aí de muitas bênçãos. E agradecer por estar abrindo o nosso ano 2025 aí. Que honra, com chave de ouro, hein, professor? Que honra, né, cara? Conteúdo riquíssimo aqui. Todo esse resumo Murilo aí, Moreno. Né? Mas o que eu deixo para vocês, que eu quero agradecer vocês. Pô, tô muito honrado, muito feliz, porque eu admiro o trabalho de vocês três também. Fico muito feliz de ver o vídeo de vocês, cara, com muito conhecimento. Para quem não conhece aqui, por favor, sigam esses três também, além da página. Eu peço para vocês, porque a gente tem que se valorizar, principalmente os professores formados e os estagiários. Uhum. É quase uma obrigatoriedade seguir esses caras aqui, começar a seguir esse canal, porque é um canal que dissemina e valoriza a nossa área. Então, tudo que valoriza a nossa área, eu vou estar junto. Eu quero fazer acontecer também. Então, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E fica só uma reflexão, que eu gosto, como eu falei, você falou, eu gostei da pergunta que você fez para mim, do esporte coletivo, do esporte individual. Como eu falei, nunca terceirizem a culpa, nunca percam a humildade, aprendam a pensar no coletivo e crescer com o coletivo, entendeu? E sempre tenham uma boa postura independente do que acontece com a tua vida. Tá? Sempre levantem a cabeça e sigam, porque tudo é fase. Nunca existe um problema que dure a vida inteira. Sempre que tem problema vai ter uma solução. Se não tem uma solução, porque ainda não é para se ter a solução. Mas não quer dizer que você vai ter que parar. Então, a partir do momento que você tem uma dificuldade, veja o que você pode aprender com aquilo para não poder passar mais. É isso que eu deixo para 2025 aí. Pedrada aqui no final, hein, pessoal? Que isso? Isso que eu deixo para 2025. Que Deus abençoe nós. Amém. Né? Amém. Que a gente consiga, valorizando o que vocês precisarem de mim para valorizar a nossa área, para trazer mais conhecimento e qualidade para a nossa área. Né? Contem comigo, assim como eu vou contar com vocês também. Maravilha. Excelente. Né? E eu estou aguardando os próximos convidados aqui, porque eu vou assistir. Né? Parabéns. Isso aqui que eles estão fazendo é a primeira vez também. Não é fácil, galera, então valorizem. São 3 pessoas formadas em educação física aqui. Para você que vai se formar ou é formado e não valoriza isso aqui, eu não sei o que você está fazendo na tua área. Tá comendo bem aí, né, cara? Muito obrigado. Maravilha. E tamo junto, cara. Deus abençoe vocês aí. Obrigado mais uma vez. Estou bem honrado e vou guardar de coração isso aqui. Valeu. Nossa, nós que agradecemos. Porra, né? bonitinho pra caramba. Galera, curta, se inscreva, compartilhe. E é isso. Até a próxima. Um abraço e bom 2025. Tchau. Tchau.